E aí pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o professor Romildo, eu sou especialista na área de farmacologia. Nessa aula, é a quarta aula nossa, eu vou estar falando sobre dois medicamentos. O medicamento chama metoclopramida, que é o Plasil. Metoclopramida, Plasil. Nossa, mas para que serve esse medicamento? Olha, se você já teve alguma, sei lá, comeu alguma coisa que te fez mal, que acontece? Você provavelmente deve ter apresentado algum vômito, né? Um êmese, vômito que chama. E só teve alguns medicamentos que é feito lá no pronto-socorro para você parar, cortar essa vontade de vomitar. E um deles é o metoclopramida, que é o Plasil, que é muito utilizado. E o outro é a iosina, é o Buscopan, é o N-butilbrometo de iosina, é o Buscopan. E aí eu vou falar sobre esses medicamentos e vou te dar uma dica. Esses dois medicamentos, eles são usados num casamento entre eles que dá muito certo. Eu vou falar isso no final. Bom, vamos começar então falando do metoclopramida. O metoclopramida é o Plasil, conhecido como Plasil. Ele é essa ampolinha aqui pequenininha, ó. Vê se você consegue ver. Mas o efeito desse negócio aqui é muito potente, esse medicamento. Esse medicamento, quando a gente faz, sei lá, em meia hora, 40 minutos mais ou menos, o paciente já fica bem melhor. Começa a cortar a vontade de vomitar e ele vai parando aos poucos e assim por diante. Nós vamos falar agora, então, como que a gente vai fazer esse cálculo. Então vamos no cálculo. Olha só, metoclopramida, prescrição médica, anotem aí, prescrição médica, metoclopramida 5 mg. Aí nós temos lá, metoclopramida 5 mg EV agora e de 8 em 8 horas. Disponível, metoclopramida 10 mg em 2 ml. Então nós temos 10 mg em 2 ml. Você se lembra que eu falei que no início das nossas aulas, tudo que eu possuo eu ponho primeiro. Então, eu possuo 10 mg em 2 ml. E a prescrição médica foi metoclopramida 5 mg. Então eu coloco aonde? Na prescrição do médico. Prescrição do médico 5 mg em X. Se o X está aqui embaixo, significa que nós estamos querendo saber sobre o resultado em ml. Se você quer saber em ml, então é muito fácil essa conta. Esse com esse, esse com esse. Então, esse com esse, 10x é igual 5 vezes 2, 10. Então, x é igual 10 dividido por 10. Quanto que é 10 dividido por 10? X é igual a 1. 1 o quê? 1 ml. Então, essa ampolinha aí que tinha 2 ml, eu só vou usar 1 ml dela. E aí, esse 1 ml é onde eu vou medicar esse paciente. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui para vocês entenderem. Prescrição médica, 10 mg de metoclopramida, Plasil, em 2 ml. Em 5 mg, em X, que é a prescrição do médico. Então, esse com esse e esse com esse. 10x é igual a 5 vezes 2, que é 10. Esse passa para cá dividindo, esse mantém aqui do lado. X é igual a 10 dividido por 10, x é igual a 1 ml. Muito bem, agora você já sabe que você tem que aspirar 1 ml dessa solução. Bom, a outra conta que a gente vai fazer, olha aqui, parece que não deu muito para você ver, esse aqui é o metoclopramida Plasil. Dá para ver ou não? Ó, metoclopramida Plasil. Bom, a outra conta que nós temos aqui, nós vamos falar sobre, então, o Buscopan, N-butilbrometo de iosina. Você está com dores, você está com cólicas, né? Pode ser cólica gastrointestinal, cólicas menstruais,
né? Você está com dores na região abdominal. E aí o médico vai passar 2 tipos de Buscopan. Um tipo de Buscopan, ou ele é esse daqui, que é o simples, que é o Iosina, ou esse daqui, que é o Buscopan composto. Nós vamos falar hoje sobre o Iosina. Vamos fazer um cálculo de Iosina e como que você vai utilizar esse medicamento. Olha só, cálculo do Iosina. Prescrição médica, Buscopan, né, o Iosina, você pode colocar entre parênteses, Iosina, 10 mg EV. Agora, disponível Buscopan 20 mg /ml. Quanto administrar? Então nós temos aqui o Buscopan, ele tem quanto? 20 mg em quantos ml? Em 2 ml. E a prescrição médica, 10 mg em X. As contas básicas. Então, sempre vai ser isso. Esse com esse com esse. Buscopan, um antiespasmódico. Essa medicação vai te ajudar, vai tirar a sua dor, né, abdominal. Então, a gente faz nesse cálculo 20 mg em X e o outro 10 mg vezes 2. Então, 10 vezes 2. X é igual a 20, né? 10 vezes 2 é 20. Dividido por 20. Quanto que dá? Quanto que é 20 dividido por 20? Quanto que dá isso aqui? Dá para fazer aqui do lado. 20 dividido por 20. 1. 1 vezes 20, 20 para 20, nada. Então, X é igual a 1 ml. Então, dessa ampola de 2 ml, você só vai pegar 1 ml. Muito bem. E aí, o que eu faço agora, professor? Eu já tenho o Buscopan, se eu peguei, se eu fiz essa conta aqui, né, essa conta simples, a gente fez em 2 ml, tem a ampola de 1 ml, né, que é bem pequenininha, e 2 ml, e essa de Buscopan composto, 5 ml. 5 ml. Então eu dei um exemplo aqui, se fosse 2 ml, mas geralmente tem a de 1 ml também. Então você vai fazer essa conta em 1 ml também quando for prescrito. Bom, o que é o casamento perfeito desta droga? O casamento perfeito desta droga é quando o médico prescreve o Buscopan e o Plasil junto. Então você vai aspirar essas 2 medicações, vai estar lá prescrito metoclopramida, Plasil, uma ampola, mais Buscopan, o Iosina, uma ampola em soro fisiológico de quanto? De 100 ml. Eu posso fazer ele diluído em 100 ml. O Plasil, atenção, Plasil, metoclopramida, muito cuidado com essa medicação. Essa medicação, ela pode dar uma reação, não é uma alergia, é uma reação, uma síndrome, chamada síndrome extrapiramidal. O paciente ele sente uma confusão mental muito grande. Então tem que parar a medicação, corta, tira essa medicação e não faz. Pede para o médico prescrever outra coisa. E o Iosina não, Iosina, quando a gente fala de Iosina, a gente está falando de Iosina simples. Ele não tem dipirona, ele não contém a dipirona. Esse tipo de medicamento é para aqueles pacientes que têm alergia, por exemplo, à dipirona. Eu estou com dor abdominal, mas eu não posso tomar dipirona. Então ele não vai passar o Buscopan composto, ele vai passar só o Iosina. E o Buscopan composto, aí aqui nessa ampola contém 5 ml. E aí o Buscopan composto é feito nas pessoas que não têm alergia nenhuma. Então o segredo aqui, o casamento perfeito é esse. É a união do metoclopramida Plasil e do Iosina ou Buscopan composto. No sorinho de 250, no sorinho de 100,
o soro que o médico prescreveu. Beleza? Um abraço a todos e na próxima aula nós estaremos falando de outro tema. Até mais!